Esta é a quinta aula e hoje nós vamos estudar o tema Poder Constituinte, na aula de hoje e na aula de número 6. Quero esclarecer que a partir da nossa próxima semana nós estudaremos um novo módulo que dirá respeito aos direitos e garantias fundamentais. Portanto, não perca! E antes de começar, eu só quero te pedir para poder nos seguir no Instagram, se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir esse vídeo também e se inscrever no nosso canal do Telegram. Lá eu lanço algumas questões de concurso público e também compartilho alguns julgados, e algumas dicas de direito constitucional. Vamos em frente então? Eu vou aqui lançar na tela, algumas anotações a fim de que você possa acompanhar melhor a nossa exposição. Bora então tratar hoje acerca do tema Poder Constituinte. Está na tela para vocês. Olha só, gente, quando se propõe a falar deste assunto, o primeiro ponto que nós temos que enfrentar juntos aqui diz respeito às teorias e também diz respeito às origens do poder constituinte. Pois bem, na atual configuração, como se compreende o poder constituinte, é sabido que ele foi forjado, é sabido que ele surgiu por ocasião do século XVIII, nos idos do iluminismo, a partir de uma importante contribuição de um autor que todos nós, professores de constitucional, conhecemos, que é o Abad Emanuel CES. Este autor tem uma obra conhecida como O que é o Terceiro Estado? Justamente, é o título da obra, O que é o Terceiro Estado? E foi então neste contexto, em meio às revoluções burguesas, notadamente a Revolução Francesa, que surgiu então a ideia do poder constituinte, como sendo um poder capaz então de engendrar, de gerar uma nova Constituição, uma nova ordem jurídica. E aí pensou-se nesta ideia de poder constituinte como sendo algo distinto, como sendo algo diverso dos poderes constituídos do Estado. Porque olha só, nós temos então alguns poderes constituídos do Estado, alguns poderes reconhecidos pela própria Constituição e que inegavelmente integram o nosso Estado. Mas aí vem uma pergunta, de onde vêm esses poderes? Quem é que acabou gerando, quem é o grande precursor, quem acabou dando existência a estes poderes constituídos que formam a nossa estrutura estatal? Eles têm de ter vindo de algum lugar, E este lugar, e este algo de onde promanam, de onde advêm esses poderes constituídos, é de fato o poder constituinte. Então, se nós temos poderes constituídos, haverá também de existir um poder constituinte. E olha só, a grande finalidade do poder constituinte, olha só, coloquei para vocês aqui embaixo, a grande finalidade é estabelecer ou restabelecer uma Constituição. E eu vou um pouco mais além, Eu diria para vocês, com mais propriedade, que a finalidade do poder constituinte é estabelecer ou restabelecer uma nova ordem constitucional. Porque, veja, todas as vezes que uma nova Constituição entra em cena, seja uma Constituição promulgada, seja ela outorgada, imposta, não importa aqui, nós teremos uma nova ordem jurídica. Inclusive, vale acrescentar que esta nova ordem jurídica, que está aqui concentrada em um novo texto constitucional, terá o condão de romper com a ordem jurídica anterior. E é claro que desta operação toda surgem aí várias consequências, várias repercussões jurídicas, sociais, econômicas, no âmbito, evidentemente, das relações jurídicas privadas também. E tudo isso tem que ser resolvido, evidentemente, pelo poder constituinte originário, que vai então estabelecer esta nova ordem jurídica por meio de uma nova Constituição. Pois bem, qual que seria então o conceito? Olha só que interessante. Coloquei para você aqui, qual que seria o conceito para poder constituinte? Gente, o poder constituinte nada mais é do que a manifestação soberana, a manifestação política, soberana de um povo. Povo este que está, então, organizado juridicamente. E convenhamos, faz todo sentido este conceito. Porque eu vou te explicar daqui a poucos instantes que, de fato, o poder constituinte ele tem as suas origens no próprio povo.
O povo é o titular, né? Entre aspas, é o dono do poder constituinte. Então, me parece muito claro, muito evidente, né? E correto conceituar o poder constituinte como sendo, então, uma manifestação soberana da vontade política de um povo, já que o poder constituinte, de fato, ele é titularizado pelo próprio povo. Ele pertence ao povo. Tranquilo? Joia. Mas uma discussão, pessoal, que sempre esteve presente aí, né, na doutrina, diz respeito à natureza jurídica do poder constituinte. Ou melhor, a natureza propriamente mesmo, né, do poder constituinte. Seria ele um poder de fato? Seria o poder constituinte uma decorrência, né, da própria sociedade, dos fatos sociais, do próprio povo? Ou seria o poder constituinte uma decorrência mesmo de natureza jurídica, né? Como é que ele se afirma? Ele é, enfim, um poder que tem um assento social, que tem um assento num suporte fático, ou o poder constituinte, ele tem em si mesmo uma existência e uma razão jurídica propriamente? Pois é, gente. No que diz respeito a essa discussão, nós temos duas grandes correntes. Calma, porque isso está solucionado aqui no Brasil, mas eu preciso te apresentar essas duas correntes porque elas são, por vezes, cobradas em provas. Pois bem, a primeira corrente, ela é então liderada aí, né? Ela está ancorada em um movimento mais positivista. Bom, estes positivistas sustentam que o poder constituinte, né? Eu falo aqui, é claro, do poder constituinte originário, né, aquele capaz de inaugurar uma nova ordem jurídica. O poder constituinte originário ele seria um poder de fato, né? É um poder que decorre talvez da força, obviamente com mais propriedade, decorreria de um consenso popular, né? Caso em que ele seria um tanto quanto mais legítimo do que aquele poder que se manifesta pela força, é claro, mas a verdade é que seria então um poder de fato. Um poder que não está alicerçado numa razão jurídica anterior. De modo que ele seria então decorrente, né? Ele seria derivado da própria sociedade mesmo, do próprio povo, porque se trata então de um poder de fato. Inclusive, pessoal, olha só que interessante. O Supremo Tribunal Federal já assentou este entendimento no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 2356 do DF, em que, nesta ADIM, o STF então assentou o entendimento de que, de fato, o poder constituinte no Brasil, tal como ele é compreendido aqui hoje, ele é uma manifestação de fato. Ele não seria uma manifestação jurídica e, portanto, ele teria um caráter suprapositivo, né? Segundo o próprio STF, o poder constituinte teria um caráter suprapositivo porque estaria para além, né, de uma base jurídica que, em tese, daria, então, aí uma razão de ser para o poder constituinte. Aqui no Brasil, não. Ele é uma decorrência dos fatos, até porque ele é titularizado pelo próprio povo. Tá bem? Pois bem, acontece que há uma outra corrente, né, como eu já antecipei para vocês, que é a corrente dos não positivistas. Esta corrente, eu adianto, né, que não tem guarida aqui no sistema jurídico brasileiro. Os não positivistas vão acabar sustentando que o poder constituinte seria um poder de direito. E olha que interessante, pessoal. Ele estaria, por essa razão, né, por ser não um poder de fato, mas um poder de direito, ele estaria, então, ancorado em uma base normativa anterior. Só que essa base normativa anterior, que daria, então, né, a justificativa para a existência do poder constituinte, é uma base jurídica, uma base normativa, que está justamente alicerçada no próprio direito natural. Então, sendo um pouco mais direto, né, e um pouco mais objetivo com você, né, até porque é o que você interessa, não é mesmo? Gente, segundo os não positivistas, né, o que daria de fato fundamento ao poder constituinte seria o próprio direito natural, né? Seria a base jurídica mesmo que justificaria a existência do poder constituinte originário.
Este direito natural, ele daria não apenas o fundamento existencial para o poder constituinte, mas também estabeleceria os limites para a atuação do poder constituinte. Tá legal? Mas então no Brasil, né, eu já disse, vigora, né, prepondera aquela corrente dos positivistas, segundo os quais, então, o poder constituinte não teria uma natureza jurídica. O poder constituinte, né, veja só, os positivistas afirmando isso, o poder constituinte teria, de fato, uma razão fática. Seria um poder de fato. E eu esquematizei isso para você aqui, nesta singela tabelinha, para poder, então, facilitar a compreensão de vocês. Certo? Muito bem. Continuando, então, aqui o nosso trabalho, como eu afirmei há pouco, né? O titular do poder constituinte, gente, na atual compreensão que se tem desta matéria, é o próprio povo, né? É bem verdade que durante muito tempo mesmo, né? Quando se pensava aí na ideia de algo semelhante ao que se entende hoje por poder constituinte, quando se pensava em um poder, né, do Estado capaz de instituir uma nova Constituição ou um novo documento, né, que teria o condão de organizar o próprio Estado, entendia-se que esta manifestação seria uma manifestação da própria divindade, né? Vale lembrar, inclusive, que neste momento da história havia uma grande confusão entre Estado e Igreja, inclusive, né? As ordenações religiosas, ou então, né, a ordenação religiosa específica, acabava se imiscuindo em grande medida na própria existência do Estado, de modo a podermos afirmar, inclusive, a existência de uma grande confusão entre Estado e Igreja nesta oportunidade. Então, nos primórdios, né, digamos, num cenário um tanto quanto mais primitivo, acreditava-se que toda manifestação que fosse semelhante, então, ao poder constituinte seria algo decorrente da própria divindade. De tal maneira que, com as revoluções burguesas, a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa também, passou-se a entender que o povo é sim o titular do poder constituinte. Isso me parece muito evidente, até já havia comentado, né, há poucos instantes com vocês. Mas, pessoal, existe aqui uma distinção que você tem que ficar muito ligado, que você não pode fazer confusão, que é exatamente a seguinte. Você não pode confundir os titulares do poder constituinte com os agentes que, porventura, exercerão o poder constituinte. Porque, notem, de fato, com efeito, o povo é o titular do poder constituinte. Não há nenhuma dúvida sobre isso hoje, né, no atual quadrante dessa discussão. Então, o povo, de fato, é o titular, o poder constituinte emana do povo. Tudo bem. Agora, veja bem, pessoal, não é o povo diretamente quem exerce o poder constituinte, né? Por vezes, né, o povo, quando vai exercitar, né, o poder que decorre, né, do próprio poder constituinte originário, o povo vai atuar representado por alguns agentes, né? Não existe uma atuação direta do povo. Tanto é verdade que, por vezes, né, o povo acaba sendo representado, né, no que toca a esta questão, por uma Assembleia Nacional Constituinte. Não é verdade? Então, veja bem, uma coisa é o povo, que é o titular do poder constituinte. Outra coisa são os agentes, né, que vão representar o povo nesta importante tarefa de elaborar uma Constituição. Percebeu? Então, pessoal, eu até aproveito este ensejo para fazer aqui um esclarecimento a vocês, né? O titular do poder constituinte originário não é a Assembleia Nacional Constituinte. O titular é o povo. A Assembleia Nacional Constituinte é integrada por agentes que representam o povo e que efetivamente vão se incumbir da elaboração de um texto constitucional. Então, a Assembleia Nacional Constituinte, ela não é titular do poder constituinte originário. Eu falo isso para vocês sem medo de errar, tá bom? Porque, de fato, é uma informação acertada, é uma compreensão, enfim, mais contemporânea que se tem aqui do poder constituinte. Tranquilo? Ótimo. Bom, neste quadrante também, eu preciso esclarecer que o poder constituinte, pessoal,
ele não é temporário. Não existe aqui aquela ideia, né? E preste muita atenção, não existe aquela ideia de que o poder constituinte é temporário, de que uma vez realizado o seu trabalho de elaborar o texto constitucional, ele esgota a sua função, o seu papel. Isto não está correto. Diferentemente do que eu falei agora, o poder constituinte ele é perene, ele se protrai na linha do tempo. O que pode acontecer é que, de tempos em tempos, o poder constituinte ele vem a sofrer aí um despertar, uma provocação, né? Ele pode estar, obviamente, ali um tanto quanto adormecido, mas por vezes, né, ele passa a estar numa situação de latência. O poder constituinte ele pode ser, então, provocado até por uma reação do povo, né? Que por vezes pode manifestar o desejo de ter uma nova Constituição, uma nova ordem jurídica. Mas esqueça, ele não é temporário, ele é perene. Mesmo porque, pessoal, vamos combinar, não é mesmo? O poder constituinte emana do próprio povo. O povo é o titular desse poder. Logo, pode sim o povo, e é bom que o povo tenha boas razões para tanto, né? Mas pode ele sim manifestar o seu desejo por uma nova Constituição. Em tese, isto é plenamente possível. Tranquilo? Maravilha! Então, o poder constituinte, o originário, né, ele não se exaure, ele não se esgota com a elaboração de um texto constitucional. Pessoal, é plenamente possível também se pensar em eventual usurpação do poder constituinte. Porque, notem, de forma legítima mesmo, né, é bom se pensar que ele vai ser de fato exercido por meio de agentes que estão aí previamente autorizados, né, pelo povo, que é o titular do poder constituinte. Mas vamos pensar aqui nas seguintes hipóteses, quer ver só? Vou colocar de vermelho para vocês. Vamos pensar em uma situação de golpe de Estado, né? Vamos pensar aqui em algum regime autoritário, né, em que de repente o governante acaba se valendo de uma Constituição para poder alcançar objetivos espúrios, como, por exemplo, a sua perpetuação no poder. É possível, então, gente, que se pense na ideia de usurpação do poder constituinte. É possível se pensar que, inclusive, em alguns momentos, né, no curso da história, ele pode ser aí manifestado e pode, inclusive, ser exercitado, né, de maneira ilegítima. Pensemos nós aqui nas constituições outorgadas, nas constituições impostas. Inclusive, o Brasil tem algumas, não é verdade? A Constituição de 87, 1987, a Constituição de 67 e também a Emenda Constitucional número 1 de 69. Pois é, são constituições outorgadas, impostas. Agora veja, essas constituições, né, impostas, elas têm valor jurídico? Tem sim, pessoal. Pode até parecer um paradoxo, né? Falta a elas, é claro, uma certa legitimidade. Isso é inegável. Falta a elas, de fato, uma razão, né, popular de ser, até porque elas não foram pensadas em um ambiente do tipo democrático, né? Então, elas estão contaminadas por alguns vícios, e sem sombra de dúvidas. Mas a verdade é que elas têm sim valor jurídico. Isso quer dizer, por outro lado, né, é importante que nós cheguemos a essa conclusão, isso quer dizer que o poder constituinte nem sempre se expressa por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte. Pode ser que em algumas situações, inclusive, né, ele venha a se manifestar aí por algum grupo de pessoas, né, que tenham o desejo de impor uma Constituição, de outorgar uma Constituição. Então, nem sempre, né, o poder constituinte terá, sim, uma manifestação mais alinhada ao aspecto democrático. E essa conclusão final aqui, que eu já mencionei e quero apenas destacar, é muito relevante para você. Nem sempre o poder constituinte é concretizado por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte. Eu diria que isso é uma situação ideal, né? Que é o mais desejável, porque teríamos uma situação muito, balizada por ideais democráticos. Mas nem sempre isto acabará acontecendo. Pessoal, nós temos duas espécies de poder constituinte.
Hoje, como eu falei, né, estou trabalhando com vocês especialmente o poder constituinte originário. Na próxima aula, vamos tratar do poder constituinte derivado, dos seus limites, inclusive tem uma elevadíssima incidência em provas este conteúdo. Mas fiquemos aqui agora com o poder constituinte originário, que é aquele poder, né? É aquele poder também intitulado de poder primário, de poder inicial, instituidor ou então inaugural. Gente, o poder constituinte originário é justamente aquele responsável por inaugurar uma nova ordem constitucional. É ele que tem o condão, então, de forjar uma nova Constituição, um novo texto, e com isto, né, inovar uma nova ordem jurídica, não é mesmo? Iniciar uma nova ordem constitucional, bem como, automaticamente, romper com a ordem constitucional anterior. Então, vejamos bem, né, quando a Constituição de 1988 foi promulgada em 5 de outubro daquele ano, bom, este novo texto constitucional de 88 acabou rompendo com a ordem jurídica anterior, o que, como já disse, traz inúmeras repercussões jurídicas, sociais, econômicas e entre outros, enfim, segmentos da própria sociedade. Tá? Mas, enfim, é uma consequência natural, né, de quando o poder constituinte originário age, inaugurando uma nova ordem jurídica. Aqui no Brasil, prevalece, né, a corrente da teoria positivista, no sentido de que o poder constituinte, então, como nós já explicamos, né, ele tem uma razão baseada na realidade social, é um poder de fato e não é um poder, então, jurídico. Por isso mesmo, né, que ele é inclusive conceituado como sendo a manifestação soberana da vontade política de um povo, né, justamente por conta da prevalência da teoria positivista, afirmando que o poder constituinte é, então, um poder de fato e não um poder de direito. Pois é, pessoal, o poder constituinte originário ele tem aí algumas importantes características. Eu até cheguei aqui a enumerar essas características em outras oportunidades com vocês no nosso curso de Direito Constitucional. Vale aqui dizer que o poder constituinte originário ele é inicial, porque, conforme nós já explicamos, né, por meio da sua manifestação, será inaugurada uma nova ordem jurídica. Ele vai principiar a existência de um novo ordenamento jurídico, né, que vai convergir, é claro, para a observância da Constituição, que tem, naturalmente, supremacia formal. Não é isso? Então, o poder constituinte originário é, sim, inicial. Agora, de outro lado, ele também é ilimitado. Agora, gente, ele é ilimitado no prisma jurídico, né? Juridicamente, né, não existem limites para a atuação do poder constituinte originário. Ele não está preso, né, ele não está condicionado, limitado a alguma previsão jurídica qualquer. Portanto, de fato, ele é um poder do tipo ilimitado, né? E tampouco está limitado pela ordem jurídica passada, pela ordem jurídica anterior, que restou rompida em razão do advento da nova Constituição. Agora, além disso, ele também é incondicionado, porque este poder não está sujeito a nenhuma forma específica, né? Ele pode se manifestar de formas diferenciadas, não temos aqui algum apego do tipo formal quanto à manifestação do poder constituinte originário. E, para finalizar, ele é um poder também autônomo, porque ele vai se responsabilizar pelo estabelecimento, né, da estrutura da nova ordem jurídica. Então, o poder originário, o poder constituinte originário, ele é de fato autônomo e não deve subserviência a nenhuma instituição, a nenhum órgão, a nenhum poder, né, no que diz respeito a estabelecer, então, esses novos parâmetros estruturais para a própria vida do Estado. O poder, ele é autônomo, é inicial, é ilimitado, incondicionado e também autônomo. E aí fica a grande pergunta, né? Será que o poder constituinte originário ele tem limites, né? Pessoal, uma perspectiva um tanto quanto já ultrapassada, se dizia que o poder constituinte originário ele era totalmente ilimitado. Porque, vejam,
Limites jurídicos, de fato, não existem, né? Ele é realmente limitado mesmo e tem plena liberdade para poder aí estabelecer um novo regramento. Mas será que não existem limites de outros matizes para o poder constituinte originário? E a resposta nos dias de hoje, gente, parece ser de fato afirmativa. O poder constituinte originário, né, ele vai sim encontrar limitações aí, não limitações jurídicas, mas, por exemplo, limitações lógico-normativas. Limitações, pessoal, de natureza fática mesmo. Porque, vamos combinar uma coisa? O poder constituinte originário não pode estabelecer normas jurídicas que sejam impraticáveis, que não tenham guarida fática, né? Ele tem que estabelecer normas que sejam passíveis de cumprimento. Por isso que se fala, né, que ele está limitado por um postulado lógico normativo. As regras criadas pelo poder constituinte têm de ser regras factíveis, passíveis de serem cumpridas. Tá vendo? Uma importante limitação. E de outra sorte, não podemos também ignorar a existência de limites extrajurídicos. Limitações que realmente não têm uma razão jurídica, mas que, por certo, vão aí estabelecer balizas para o constituinte originário. Veja só você, alguns valores ideológicos supraestruturais que acabam, sim, né, estabelecendo um norte para o poder constituinte. Eu me refiro, por exemplo, à dignidade da pessoa humana, ao próprio regime democrático, a alguns direitos e garantias fundamentais, a liberdade, a igualdade, e também a alguns valores éticos superiores extraídos da própria consciência coletiva. Vamos lembrar, por exemplo, pessoal, do valor justiça. O valor justiça, né? Estou aqui um pouco mais campeando, né, para a filosofia do direito. O valor justiça é um valor ético-jurídico, né, extraído da consciência coletiva, que seguramente precisa ser levado em conta pelo poder constituinte originário no momento de elaborar uma nova Constituição. Está vendo, então, que ele não é, de fato, né, 100% ilimitado? Existem limitações lógico-normativas e limitações extrajurídicas, supraestruturais, que de fato vão dar aí as verdadeiras condições, né, para que se estruture um novo Estado minimamente, digamos, relacionado, intrincado com aqueles valores mais caros, né, já consolidados no seio da sociedade. E quero finalizar este nosso encontro apenas dizendo para você que praticamente toda manifestação dos poderes constituintes originários, né, estão aí alicerçadas num ideal de revolução. Porque sendo ele, né, um poder perene que se protrai no tempo, por vezes, né, o povo manifesta o seu desejo de uma nova Constituição por meio de movimentos revolucionários, né, movimentos questionadores que vão, de fato, aí, impugnar a ordem jurídica vigente, eventualmente dissonante, né, daquilo que a sociedade espera, né, e aguarda no que toca aos preceitos previstos na própria Constituição. E o próprio povo, o titular do poder constituinte, de repente, poderá, então, por meio de um movimento revolucionário, de uma revolução, né, manifestar o seu desejo, então, por uma nova Constituição, por uma nova ordem jurídica calcada em outros preceitos fundamentais. Ok? É isso então, pessoal. E só quero te dar um exemplo, né? Nós temos um grande exemplo aqui no Brasil de um ato jurídico revolucionário, né, pacífico, que é justamente a Emenda Constitucional número 26 de 1985, emenda esta por meio da qual foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte, que acabou ensejando, né, engendrando a Constituição de 1988. Este ato, então, este ato jurídico, que é a Emenda Constitucional número 26, veja, é um ato que concretiza, né, um ato revolucionário, né, baseado na própria reivindicação popular, de que nós tivéssemos, então, a adesão a uma nova ordem jurídica, a uma nova ordem constitucional. Meus caros, eram estas as minhas considerações, né, acerca do poder constituinte originário. Eu espero você
na nossa próxima aula, ocasião que nós trataremos do poder constituinte derivado. Não perca, é uma aula muito importante. E se você quiser me dar uma ajuda, por gentileza, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no YouTube e nos acompanhe, né, diuturnamente lá no Instagram e também no Telegram. Vamos juntos, meus caros amigos, né, dar mais um passo aqui rumo à sua aprovação e rumo à sua formação jurídica no âmbito do direito constitucional. Muito obrigado pela adesão ao nosso curso. Vamos juntos em frente, né? E te espero na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Aula de número 6. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.